Bom Bom dia, dia, Estefânia. Estefânia. Bom dia, Gabi. Bom dia, Gabi. Tudo bem? Bom dia, galera. Bom dia a todos. Bom dia, Quem faz, Rita. Bom dia, Gabi. quem faz a prece? Bom dia. Bom dia. Faz a prece, Estefânia. Tu vai fazer, Rô? Ah, então faz. A Estefânia termina. Então, amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por estarmos reunidos em seu nome, para mais esse estudo do nosso Evangelho. Estamos, Senhor, na coletânea de preces, aprendendo um pouco mais, Senhor, como orar. Pois como somos imperfeitos, nem mesmo orar muitas vezes sabemos, Pai. Obrigado por todos esses ensinamentos. Sempre os bons espíritos nos orientar, nos intuir, nos guiar, nos envolver com o seu amor e com a sua luz. Obrigado, Senhor, por mais vida, por esse dia maravilhoso que se encontra. Obrigado pelas flores, Pai. Por todos os animais. Obrigado pela nossa terra. Obrigado por cada um de nós que estamos aqui e temos essa oportunidade de evoluir. Nessa terra amorosa que nos dá tanta mostra de amor, Senhor. E muitas vezes nós não contribuímos com esse amor. Nos mostra o caminho reto, nos conduz ao caminho verdadeiro do bem, da caridade, do amor. Encaminha, Senhor, até os hospitais, pessoas, para poder auxiliar os irmãos que estão necessitados, até os casebres, as favelas, projetos, tantas pessoas necessitadas, Pai. Ilumina cada um dos nossos irmãos, para que cheguem até eles, para que possam auxiliar no que for possível, materialmente mesmo, Senhor. Tantas famílias passam fome, Pai. Encaminhe um irmão amoroso para que possa sanar essa fome, tanto do corpo quanto do espírito. Nos envolva com o seu amor e com a sua luz e abençoe também todos aqueles que não puderam estar conosco. Ser conosco, Pai, hoje e amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Estamos aí pela prece, o item 4, né? Estamos a prece pelos que já não estão na Terra, né? Sim. E na primeira subparte, por aquela pessoa que acaba de morrer, não é isso? É. No item 61, certo? Isso. Então, vamos lá. É uma segunda prece. Senhor onipotente. Então, a pessoa acabou de falecer. Que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas. Abre-lhes os olhos e os ouvidos. Que os espíritos bons os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indigno que sejamos, ousamos implorar a tua misericórdia, a tua misericordiosa indulgência em favor desse nosso irmão que acaba de ser chamado do exílio, né? Chamado aqui da terra, que é a prisão, né?
Sim. Faze que o seu regresso seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que tenha praticado. Sabemos que a tua justiça é imutável, mas o teu amor é imenso. Suplicamos-te que abrandes a tua justiça na fonte de bondade que emana do teu seio, né? Quer dizer, que é uma justiça muito amorosa, né? É uma justiça que permite o progresso do ser humano. Lembra no livro Nos Domínios da Mediunidade? Tem um grupo de espíritos desencarnados trabalhando junto com outro espírito, Gabriel. O Gabriel é o mais evoluído de todos, mas eles formam um grupo muito elevado de espíritos, né? E alguns estão nesse caso aqui, ó, do filho pródigo, que são pessoas que desencarnaram, mas pela morte perceberam a necessidade de progredir espiritualmente. Tem outros espíritos que não. Então, quando ele fala que faze que o seu regresso seja o do filho pródigo, quer dizer, que a morte desperte o interesse para que aquele espírito busque efetivamente o progresso moral, né? Uhum. E esse grupo está, digamos assim, intercambiando tanta energia luminosa que o Hilário pergunta para Aulos, vem cá, esses espíritos aí, eles são amigos pessoais de Jesus? Conhecem, né, os apóstolos pessoalmente? Eles são... Não, ele falou, não, isso aí são profissionais normais, né, que desencarnaram, não têm toda a ciência do mundo, mas eles têm buscado progredir muito, né, depois do retorno ao plano espiritual. Então, vamos lá. Que a luz se faça para ti, meu irmão. Quer dizer, antes ele estava se dirigindo a Deus, portanto, aos espíritos superiores que executam a vontade divina, né? Mas agora ele está se dirigindo diretamente para a pessoa que acabou de falecer, né? Que a luz se faça para ti, meu irmão, que acabas de deixar a terra. Então, ele não está sendo redundante aqui, porque pode ser que a pessoa não saiba que está deixando a terra, né? Que os espíritos bons do Senhor se aproximem de ti, te cerquem e te ajudem a romper os grilhões terrenos, a fazer a separação do corpo e da alma. Compreende e vê a grandeza do nosso Mestre. Submete-te sem queixumes à sua justiça, porém, não desesperes nunca da sua misericórdia. Lembra, os efeitos do desespero, os efeitos da revolta são impeditivos da recepção do auxílio da espiritualidade superior, né? Você se coloca numa condição, pelo desespero ou pela revolta, de alguém incapaz de coletar o benefício que a espiritualidade superior queira fazer por você, por nós, caso estejamos desesperados ou revoltados. Irmão, que um sério exame do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho que resta realizar para repará-las, para reparar essas faltas, né? Você perceba quais são os trabalhos que restam para reparar os erros. Que Deus te perdoe e que os espíritos bons te sustentem e te encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e pedem que ores por eles. Beleza? Beleza. Quando a gente está realmente numa ótima colônia espiritual, os fluidos ambientais que são reflexo dos bons fluidos da coletividade residente naquela colônia espiritual,
efetivamente nos sustenta, efetivamente nos encoraja. A gente acaba recebendo um pouco do bom fluido coletivo das excelentes colônias espirituais, né? Então, efetivamente, isso aqui tem um efeito físico. A sustentação e o encorajamento dos bons espíritos nas atividades nossas que visam o nosso progresso. Isso aqui é verdadeiro. Agora, quando a gente vai reencarnar, tem que perder tudo isso. Então, a gente cria algo, deixando de receber os fluidos dessas colônias espirituais, desses bons espíritos, por exemplo, no momento da reencarnação. Então, você fica menos corajoso, fica menos sustentado. É que você está deixando fluidos que não são seus, são fluidos daquele local, daquele ambiente, daquelas pessoas. Então, vamos lá. Ainda, prece pelos que já não estão na Terra, o subitem pelas pessoas a quem tivemos afeição. Então, vejam aí, né? Primeiro começou com as pessoas que acabaram de falecer. Agora não. A pessoa pode já ter falecido há mais tempo, mas são pessoas de quem nós gostamos, nós temos afeição por elas, beleza? Então, vamos lá. Prefácio. A explicação. Começa como é horrível, horrível, a ideia do nada. Como são de lastimar. Então, vejam aí, ó. Qual é o sentimento que os espíritos superiores têm por aqueles que acreditam que se perde no vácuo, né? Sem encontrar eco que lhes responda a voz do amigo que chora o seu amigo, né? Então, veja, ou seja, a pessoa que acredita que morreu, acabou, né? Que você está fazendo uma prece pelaquela pessoa falecida, que era seu amigo, à toa. É uma perda de tempo. Não tem eco, né? Para te responder. Você está fazendo uma oração à toa, porque para essas pessoas, elas acreditam que a morte acabou. E como se posicionam os espíritos diante dessa visão? Eles lastimam a pessoa, né? Certo? Então, eles lastimam, eles têm compaixão da pessoa. Agora, quando a gente vai conversar com algum parente nosso, que a gente deseja mostrar a luz do Espiritismo, porque a luz do Espiritismo fez bem para nós, queremos oportunizar a eles aquilo que a nós próprios foi oportunizado, e a pessoa desdenha, é insensível às nossas reflexões, a gente tem compaixão dessas pessoas, a gente tem raiva. Então, vê a diferença aí diante de uma mesma situação. Qual? Vamos dialogar com alguém que não acredita que exista a vida após a morte. Alguém que é superior a nós, ele tem compaixão da pessoa. E a gente tem raiva. Pelo amor de Deus. Estamos atrasados, né? Tá. Então, eles lastimam, eles têm compaixão. Jamais conheceram as puras e santas afeições, os que pensam que tudo morre com o corpo. Estão vendo o que ele está falando aqui? Ó? Então, a pessoa que acredita, não, morreu, acabou. Aí ele traz uma revelação para nós aqui. Ó. Na minha família tem. Essas pessoas que acreditam que tudo morre com o corpo são pessoas que nunca conheceram as puras e santas afeições. Aí a gente infere. Será que já foram em alguma colônia espiritual superior? Talvez não. Conhecendo realmente excelentes espíritos que têm sempre sentimentos bons, sentimentos puros, sentimentos tão elevados a ponto de serem considerados afeições santificadas? Talvez não. Né? Talvez não. Por isso que ele lastima. Por isso que ele tem compaixão da pessoa.
que o gênio que iluminou o mundo com a sua inteligência é uma combinação da matéria. É essa pessoa que acredita que não, a inteligência é fruto do cérebro. Essa pessoa morreu, acabou. Talvez ela jamais tenha conhecido espíritos muitíssimos elevados, espíritos com realmente sentimentos de amor considerados santificados e puros, que acredita como um sopro se extingue para sempre, aquele gênio, aquela inteligência, que do ser mais querido de um pai ou de um filho, não restará senão um pouco de pó que o vento fatalmente dispersará. Essa pessoa talvez nunca tenha conhecido alguns espíritos com sentimentos muito purificados. Por isso ele é digno de compaixão. Na minha família tem. Como pode um homem de coração manter-se frio a essa ideia? Como não o gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz, ao menos, pelo menos, desejar que não seja assim? Se até hoje a razão não foi suficiente para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, onde está a solução? Aí está o Espiritismo. Percebe o quanto o Espiritismo pode fazer por pessoas nossas, amadas, que descreem da existência da vida futura e acreditam que tudo acaba com a morte? Quem pode auxiliá-los profundamente? O Espiritismo. Mas vai depender da forma como nós colocamos as sucessivas lições vinculadas ao Espiritismo, né? Tem que ter uma organização, tem que ter uma ordem, tem que ter alegria. Vai ter irritação, vai afastar, né? Na hora de apresentar o Espiritismo, vou apresentar alguém descrente da vida futura, descrente de que somos espíritos imortais. Aí, se a pessoa começa a desdenhar, a ser insensível às minhas palavras, né? Aí eu me irrito com a insensibilidade dela, isso não vai ajudar. A irritação não vai ajudar, né? Então, mas está aí o Espiritismo para dissipar toda a incerteza com relação ao futuro por meio das provas materiais, que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Então, pode começar a provar por aí. Como? Como eu vou falar para uma pessoa que não crê em Deus e não crê, né, que exista vida após a morte? Você vai no Espiritismo e pode trazer a ela as provas da sobrevivência da alma. Aí você pode apresentar o livro Reencarnações no Brasil, por exemplo, né? E fala de reencarnações de crianças, às vezes, falando de suas vidas anteriores aqui no Brasil, né? Acho que é de Hernani Guimarães de Andrade, eu acho que eu tenho aí. Traz algum livro de Leon Denis. Então, vamos lá. É por isso que, em toda parte, essas provas, quais provas? As provas materiais da sobrevivência da alma e da existência de espíritos, né? Não são as provas da vida aqui que ele está falando. São as provas de que a alma sobrevive. São acolhidas com alegria. São acolhidas com confiança. A confiança renasce. Pois o homem sabe, de agora em diante, que a vida terrena é apenas uma breve passagem que conduz a uma vida melhor. Que os seus trabalhos neste mundo não lhes ficam perdidos e que as mais santas afeições
não se destroem sem mais esperanças, né? Então aí fica sabendo, não, as santas afeições, quer dizer, o amor que nós temos um pelos outros, o amor por uma mãe, o amor por um pai, por um irmão, por um filho, isso não é destruído, né? Beleza? Capítulo 4, item 18. O que vai dizer o capítulo 4? Justamente isso, né? Capítulo 4 é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse item 18 fala do fortalecimento dos laços de família com a reencarnação, né? A reencarnação fortalece os laços de família. E a ideia de que existe uma vida única destrói esses laços de família, porque se é uma vida só, antes não teve passado, se não teve passado, não teve vínculo afetivo. E se morreremos posteriormente, também o vínculo afetivo não continuará, certo? Ora, então aquelas pessoas que hoje estão na minha família, pela ideia contrária da reencarnação, eu jamais tive contato com elas. E depois dessa vida, jamais terei. Portanto, a ideia contrária à reencarnação, ela destrói os laços de família. Agora, a reencarnação fortalece. Por quê? Se estamos no plano espiritual, lá nós formamos grupos, formamos famílias. Pela união das nossas afeições, das nossas simpatias, pelas semelhanças dos nossos desejos, né? E, por consequência, somos mais felizes. E que a reencarnação é só uma separação momentânea, mas que, mesmo na reencarnação, muitas vezes, um percentual dessas famílias espirituais seguem juntas. E os que lá ficaram, eles ficam unidos aos que vieram através do pensamento, né? E uma existência, pela teoria da reencarnação, não passa de um mero passo no caminho da perfeição. E a perfeição inclui o fortalecimento e a sublimação dos laços de família, porque nós diminuímos o apego às questões materiais. E assim os laços de família, sendo fortalecidos e sublimados, restará para nós a afeição da alma, as questões sentimentais das almas elevadas que sobrevivem ao corpo, e esse sentimento ele é permanente, ele é durável, ele é melhorado ao longo do tempo. Beleza? Beleza? E isso é o que fala o capítulo 4, item 18. E o capítulo 5, qual é o título do capítulo 5? É Bem-aventurados os aflitos, né? E esse item 21 é a mensagem de Sanson. É a mensagem de Sanson. Nós acabamos de falar que a Joana de Ângeles diz que para quem ama, para quem tem conhecimento, está sempre fazendo sol. Sim. Não foi isso? Foi. Acabamos de falar isso. Então, veja, morre uma pessoa na nossa família que é mais jovem do que nós, por quem temos uma imensa afeição. Uma imensa afeição. Nós podemos nos entristecer dela ter se distanciado de nós? Sim, podemos. Sim. Mas se temos muito conhecimento, e esse conhecimento efetivamente está solidificado nos nossos corações, mesmo a perda de uma pessoa querida, a gente não vai deixar de ver o sol para essa pessoa que carrega um conhecimento profundo e uma bondade no coração, mesmo diante da perda de uma pessoa querida, para ela estar sempre fazendo sol, né? Porque Sanson vem justamente falar a respeito desse conteúdo, quando há na nossa família a perda de uma pessoa mais jovem, e que muitas vezes uma dor desproporcional que possamos sentir denota uma falta de fé e uma certa revolta contra Deus. Não é essa a mensagem lá de Sanson? Que é preferível que aquela pessoa que partiu esteja no plano espiritual, porque aqui ela sofreria mais. Ah, não, mas ela deveria ficar na Terra, porque ela tem que aí crescer, progredir. E ele diz assim, vem cá, é preferível uma reencarnação com progresso entre os homens do que entre os espíritos?
Muitas vezes as conquistas no mundo material de títulos, de riqueza, não vai trazer dores profundas no coração? E às vezes essa vida desviada que se possa levar na Terra não vai, muitas vezes, ter consequências gravíssimas no plano espiritual e nas vidas posteriores por aquele crescimento na Terra? Sim. Aí ele então está explicando que tudo que Deus faz é extremamente sábio e há sempre uma finalidade útil em tudo que acontece. Então ele está falando mesmo a respeito da morte na nossa família de alguém muito querido e que seja mais jovem do que nós. Lembram disso? Uhum. Então, o que é que fez aqui Kardec? Uniu as coisas. Estamos fazendo prece por aquela pessoa que faleceu. Aí o Sanson vem trazer a mensagem que a dor não pode ser desarrazoada. A dor não pode ser muito elevada por essa pessoa. É o capítulo 5, item 21. E o capítulo 4, item 18, diz o quê? Não fica preocupado, os laços de família são perpétuos. Os laços de afeição são perpétuos. Entenderam? Quem tá bom? Juntou as coisas aqui. Então vamos lá. Item 63, prece. Digna-te, ó meu Deus, acolher favoravelmente a prece que te dirijo pelo Espírito. Aí a gente pode lembrar as pessoas da nossa afeição, né? Faze-lhe entrever as tuas divinas claridades e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Não a terrena, a eterna. Permite que os espíritos bons lhe levem as minhas palavras, lhe levem o meu pensamento. Então, é assim que a coisa funciona, né? Aqui se dirigiu a Deus, aos espíritos superiores que ouvem as mensagens divinas. Tu, e agora aqui no segundo parágrafo dessa prece, se dirigiu diretamente à pessoa a quem ela gosta, né? Tu, que me eras tão caro neste mundo, escuta a minha voz que te chama para te oferecer nova prova da minha afeição, nova demonstração do meu carinho por você. Deus permitiu que te libertasses antes de mim, e disso eu não poderia queixar-me sem egoísmo, né? E a gente fica pensando, daqui a pouco os filhos se vão de vez, os filhos casam, aí fica só a gente e o cônjuge, né? Com visitas em período de férias dos filhos, ou nós nas casas dos filhos, às vezes até em outra cidade. Quando os filhos moram na mesma cidade, o encontro é talvez semanal, né? A pandemia, às vezes, passou um pouco, mas vejam. Aí, depois de um tempo, esses filhos têm filhos, que são os nossos netos, e aí eles têm que passar a auxiliar as crianças e diminui o vínculo com os pais. É tudo natural. Aí, depois disso, o nosso cônjuge falece. Aí nós estamos o quê? Sozinhos, certo? Aí a gente vai ver, lembrar dessa prece aqui, ó. Deus permitiu que te libertasses antes de mim, e eu não poderia queixar-me sem egoísmo, né? Não poderia queixar-me sem egoísmo. Pois seria querer que ainda estivesses sujeito às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que a nossa separação é apenas uma separação temporária e que, por mais longa que essa separação me possa parecer, sua duração se apaga
em face da eternidade de venturas que Deus promete aos seus eleitos. Né? Que a sua bondade me preserve de fazer seja o que for que retarde esse instante desejado. Estão vendo a coisa? Então, o que acontece? Eu quero ir para lá, né? Mas tenho que esperar a oportunidade de Deus. E tenho que fazer o bem para que haja uma aproximação deste instante do reencontro. Porque se eu caminhar de forma equivocada, talvez mesmo após o desencarne, não haja digamos, um convívio com aquela pessoa que eu tanto amava, com quem eu tanto queria. Porque eu fiz algumas coisas que retardou o instante desejado. Né? Lembra do livro Os Mensageiros? O Alfredo era casado com a Ismália. Beleza. Mas aqui na Terra, ele levou uma vida um tanto equivocada. Ele era um pouco agressivo, sim? Aí lá no plano espiritual, ele está junto com a Ismália? Não. 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 Ela vem de vez em quando visitá-lo. Ele se tornou um diretor de uma colônia espiritual em região umbralina, em região inferior. Então, ele também não chegou diretor. Né? Ele chegou de alguém que foi recebido para ser tratado nessa colônia espiritual inferior, mas depois de alguns anos longos, ele se tornou um diretor daquela instituição. Mas a Ismália disse, eu vou aí morar com ele. O que os espíritos superiores disseram? Não. Tu fica aqui. Porque ele tem que almejar subir. É ele quem tem que subir. Não é você que tem que descer definitivamente. Você pode visitá-lo. Mas é ele quem vai ter que galgar para estar onde você está. Lembram? Sim. Aí, quando ela aparecia naquela colônia, ela era mais elevada que todo mundo. Era mais elevada que o Aniceto, que o André Luiz. Lembram? Ela cantava uma música sem digamos assim, falar. Lembram? Só pelo pensamento e saía flores, uma energia em forma de flor daquela canção. Então, era uma canção que você ouvia, sentia, era tocado por aquelas energias em forma de flor, te emocionando, sublimando a sua saúde mental e física. Física do perispírito ali daquelas pessoas, mas se o encarnado estivesse presente, ele também poderia ser sensível a depender do pensamento, seria capaz de captar aquelas energias. Beleza? Beleza. Então, a gente pode retardar o instante desejado, a gente pode aproximar o instante desejado, fazendo bem, né? E fazendo bem, a gente fica poupado da dor de não encontrar aquela pessoa ao sair do nosso cativeiro terreno. Verdade. Como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas. Então, né, a gente tem que ter a certeza do raciocínio. Você está vendo aquela pessoa que faleceu, muito querida sua? Não. Não está vendo, né? Mas tem que ter a certeza de que algumas vezes e com boa frequência ela está ao nosso lado. Sim. Ela nos envolve, está perto. Né? De que podes estar aqui, ao meu lado, a me ver e ouvir como outrora. Talvez ainda melhor do que outrora. E agora ela está desencarnada, ela capta o pensamento nosso. De que não me esqueceste do mesmo modo que eu não te esqueço. De que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam
e que o teu sempre me acompanha e que o teu pensamento sempre me ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. Naturalmente, essa prece tem que ser dita com mais emoção do que eu narrei aqui, né? Porque é uma pessoa por quem se tem muito afeto, se tem esperança de encontrá-la no plano espiritual, se deseja novamente conviver com aquela pessoa, né? Beleza? Beleza. Então, ó, Rela- terceiros... pode falar. Não, digo assim, você pensar assim numa mãe, num pai, num irmão, num filho, né? Muito querido ali, no marido, né? Essa coisa, ou na esposa. É uma prece que você envolve o teu sentimento, né? Exato. Exatamente. Isso aí. Você está falando muito emotivo essa prece. Muito emotivo. Agora vamos à terceira subparte da prece pelos que já não estão na Terra. O primeiro é a pessoa acabou de falecer. A outra é prece por quem nós temos a afeição. E essa agora, prece pelas almas sofredoras. E não só as almas sofredoras, num grau melhor do que qualquer sofrimento. Porque essas almas, elas estão pedindo as preces, né? Então, elas estão pedindo a prece. Então, elas estão assim, receptivas às boas energias, desejam essas boas energias. Então, já se vê que não estão revoltadas, não estão desesperadas, né? Que é, mais ou menos, a prece daquela rainha lá do capítulo 2, né? Então, vamos lá. Prefácio. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, então veja, vamos ter compreensão do alívio. Então a prece alivia, nós que não sabemos. Então ele vem esclarecer, né, nos fazer compreender que a prece leva alívio aos espíritos que sofrem. É preciso saber de que maneira ela atua, conforme foi explicado anteriormente pelo capítulo 27, item 9, 18 e seguintes, né? Capítulo 27 é o capítulo Pedi e Obtereis. E o item 9, ele fala a respeito de como a prece funciona. É isso? De como a prece funciona. Aí aquela coisa, estamos mergulhados num fluido universal. E esse fluido é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que esse fluido permite que o pensamento se estenda ao infinito, distintamente no som, no ar. Né? E que é assim que os espíritos nos ouvem, é assim que os espíritos nos influenciam, seja para o bem, seja para o mal, a depender da sintonia que eu esteja fazendo, e é assim que nós próprios encarnados nós nos comunicamos. Então, ele está trazendo essa explicação para que você, neste momento, para que nós, neste momento, compreendamos que nós podemos, pelo pensamento, aliviar o sofrimento de alguns espíritos que estão desencarnados. Entenderam bem? O nosso pensamento vai chegar nessa pessoa que está sofrendo. O nosso pensamento vai dar alívio. E outros espíritos, em função do pensamento que nós dirigimos, eles vão lá auxiliar. Então, é assim que funciona. É assim que se explica como pode uma prece aliviar uma pessoa que desencarnou. Né? Porque há quem não ore, não, essa pessoa se suicidou. Essa pessoa era mal. Foi uma pessoa má. Então, nós aqui no nosso grupo religioso, nós não oramos por ela. É isso? Não tem gente que diz isso? O item 18. O item 18 vai dizer o quê? Nesse capítulo, Pedi e Obtereis. Os espíritos sofredores, eles pedem preces, porque essas preces são proveitosas a eles. Por que são proveitosas? Primeira coisa,
porque eles percebem que não estão abandonados. E assim eles se sentem menos infelizes. Às vezes você não se alegra quando algum amigo seu, distante, né, te telefona, te manda uma mensagem, a gente não fica feliz? Não é ruim se sentir abandonado? É porque a gente, lendo o livro, tem que saber das emoções, tem que captar as emoções profundas que estão por detrás das palavras. Aí a gente lê no livro, não, é que os espíritos, é que a pessoa se sente menos abandonada. Mas se a gente não tentar descobrir qual é a emoção de alguém que está abandonado e recebe uma ligação, recebe uma visita, a gente não vai entender. Então imagina alguém lá no plano espiritual, está lá. Ele está se sentindo abandonado. Aí vem uma prece. Sai da infelicidade. A pessoa fica reanimada. E reanimada, ela tem desejo de se elevar. Se ela errou, ela tem o desejo de se arrepender, de reparar, né? De se desviar do mal. Em suma, tem vontade de progredir, né? Então, a prece que a gente faça por espíritos que estão sofrendo, né? Essa prece alivia as dores e abrevia os sofrimentos. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Item 65. Prece. E a gente tem esse aí nas nossas famílias, não tem? Muito. E a gente tem, né? Prece. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e em particularmente sobre a alma de fulano de tal. Espíritos bons, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os distanciam da morada dos bem-aventurados. Então, vejam aí, a morte não tirou a cegueira da pessoa relativa às suas imperfeições, mas uma luz divina pode esclarecer para que ela busque melhorar de forma a entrar na morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento, abri-lhes o coração ao desejo de se depurarem, a fim de lhes apressar o adiantamento. Fazer-lhes compreender que, por seus esforços, eles podem encurtar a duração das suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções, né? Então, você pode ter uma força, nós podemos ter uma força, outros podem ter uma força, mas essa força, ela é volúvel. Às vezes está na direção boa, às vezes está na direção má. Não tem perseverança nas boas resoluções, né? Mas Deus pode auxiliar a nossa força de forma que ela seja perseverante na boa direção. E a gente está pedindo isso por outra pessoa que está em sofrimento. Possam essas palavras benevolentes suavizar-lhes as penas, as dificuldades, né? Mostrando-lhes que há na terra seres que se compadecem deles. Eles desejam toda a felicidade. Então, é um auxílio que se dá, né? Beleza? Uhum. Lembra de André Luiz, né? Ele não estava no umbral, no livro Nosso Lar? Sim. Depois de muito sofrer, não tinha o que comer, bebia água da lama, a roupa ia ficando rasgada, dormia em qualquer lugar, e às vezes era necessário fugir das manadas de espíritos
monstruosos. Lembra disso? E Sim. quando ele tinha algum grau de repouso e que ele refletia tentando se elevar, os espíritos perguntavam para ele, né? Não queriam que ele se elevasse. E você deseja suicida? E riam, gargalhadas sinistras, enfim, muito sofrimento. Mas, se muitas pessoas aqui na Terra, digamos, um percentual de pessoas aqui na Terra, orasse por ele, talvez tivesse saído do umbral um tempo mais curto do que lá permaneceu. E se vale isso para ele, vale para qualquer outro, né? Então, vejam a importância da oração que nós podemos fazer pelas pessoas que desencarnaram e estão em sofrimento. Sai de uma... Quanto vale sair do umbral e ir para uma colônia boa? Né? A prece pode ajudar as pessoas nisso. Beleza, gente? Beleza. Então, aquela pessoa que a gente está mais revoltada, ou não revoltada, assim, chateada, desagradada com aquela pessoa, o melhor que a gente tem que fazer é orar por essa pessoa. Porque essa energia de desagrado forma uma sintonia com essa pessoa. E também, em vez de auxiliá-la, a irrita. E a irritação volta em devolutiva, nos prejudicando a saúde mental, física, o trabalho, o nosso relacionamento familiar e social. Então, sabe aquela pessoa que a gente não gosta muito dessa pessoa? Essa energia do não gosto chega. Então, vamos orar por essas pessoas. Orar. É verdade. Isso faz com que esse fluido de irritabilidade seja cortado. Eu quando tenho esses pensamentos assim, eu lembro de você, João. Aí eu digo, vixe, Maria, vai vir para dentro da minha família. Depender do grau, né? Na próxima reencarnação, tá dentro ali da família. Tá. Não é fácil, não. É isso aí. É isso aí. Vamos para a prece? Vamos. Orar e vigiar, e não tem jeito, né? Orar e vigiar Exatamente. o sentimento nosso. Uhum. E aí, Stefane, tu vai sair? Vai dar tempo de eu fazer, então, ainda. Como não começou meu compromisso aqui, vai dar tempo, então. Então vai. Se alongasse, eu ia sair. Tá bom, então. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esta aula, por esse ensinamento, esta luz que nos promove o Evangelho, que possamos crescer o caminho da fé e da esperança, do amor e da caridade. Que Ele nos abasteça o coração de luminosidade, para que possamos nos melhorar a cada dia arrepender-se de nossos erros, mas prosseguir na caminhada da elevação. Obrigado, Senhor, pelo planeta maravilhoso que nos ofertou, pelo sol, pela chuva, pela família que temos, pelas dificuldades que carregamos para o nosso crescimento, e que possamos ser forte a cada dia para auxiliar a todos aqueles que a nós precisarem, e que possamos estar dispostos a ajudar, a compartilhar, a dialogar. O amor infinito, Senhor, derrame sobre o nosso planeta, sobre nossa família, sobre os hospitais, os moradores de rua. Dê clareza para nossos pensamentos, que abrande nosso coração, para que possamos semear a semente do amor e da caridade. É só aí podemos chegar aos teus braços, Pai. Só temos a agradecer pelas dificuldades que nos superamos, por todo o caminho que trilhamos. Em nome de Jesus, obrigado, meu Pai amado, por mais esse ensinamento,
o professor João nos ofertou. Obrigados aos companheiros de estudo que aqui estão, e um abraço fraterno àqueles que não puderam estar conosco, mas que todos sejam abençoados e agraciados pelo carinho e amor do Cristo. Que assim seja. Ei, Tchau, gente, gente. coisa boa.